Boa noite. Você pode abrir sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4. Efésios 4, e a partir de hoje o nosso texto será a partir do versículo 17. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, e vamos folhear a Bíblia hoje. Se você tem uma caneta, um papel, para poder anotar também algumas referências, se você não acompanha, que vai ser importante para a sua vida espiritual, sua vida, seu crescimento. Seria muito bom anotar esses versículos se você não acompanha, mas vamos folhear bastante aqui as Escrituras hoje à noite. E no próximo sábado, ou próximo domingo, se Deus permitir, iremos retornar a sequência, a série de mensagens lá em Lucas também. Vamos sair um pouco de Efésios e o pastor Roger trará Lucas. E vamos passar um tempo de Lucas e depois volta para Efésios capítulo 5 e 6 para concluir. Mas Efésios capítulo 4, verso 17, diz assim a palavra do nosso Deus. Assim eu digo a vocês, eu insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo toda a avidez, toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra agora lida e será ministrada com pela ação do Espírito Santo de Deus trabalhando em nossos corações. Nós oramos, ó Deus, agradecendo pelo louvor hoje à noite, feito pelo irmão Carlos Messia, e assim te adorando, ó Deus, cantando que satisfação é ter a Cristo. E também que como é maravilhoso estar em união
um corpo, como uma família, sem falsidade. Ó Deus, nós agradecemos por Jesus Cristo que trabalhou, ó Deus, para manter esse corpo vivo, ter edificado a sua igreja. E obrigado, ó Deus, por fazer parte. Queremos, ó Deus, que a sua palavra, o poder dela, vá de encontro às mentes e renove cada uma delas. Em nome de Cristo oramos. Amém. Semana passada, nós vimos que a unidade na diversidade leva à maturidade. Capítulo 4, onde nós iniciamos a partir do verso 1. Então, entramos na sessão prática da epístola, que de fato começou lá no versículo 1 do capítulo 4. Aqui Paulo começa com um contraste marcante da vida passada sem Cristo e do presente com Cristo. Ele faz isso, ele vai fazendo esse contraste, ele mostra que a nova vida dos crentes precisa ser caracterizada pela rejeição do antigo comportamento, aquilo que ficou para trás do velho homem ímpio, à luz da renovação que Cristo produziu dentro de nós, pela sua justiça no nosso coração. Dizendo agora, ei, vocês agora são um novo homem, criados em Cristo Jesus. E ele nos mostra, aqui, Paulo ele vai dizendo e nos mostrando que nós aprendemos sobre essa nova vida através dos ensinamentos de Jesus, que devemos seguir que seu exemplo, que fomos criados para sermos semelhantes a Jesus Cristo, ou seja, imitá-lo. Por isso que ele diz aqui a partir do verso 20, acompanhe na sua Bíblia, 20 ele diz, todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Gente, imitar Cristo significa que a vida do crente segue os contornos da vida de Jesus. Deus nos destinou para nos tornarmos como Jesus, a imagem dele, ser como Cristo. Mateus 8, 28 diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ele diz no 29, pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou para serem o quê? Conforme a imagem do seu Filho. Deus nos escolheu para isso. Andarmos de acordo com a vida de Cristo, nos passos de Cristo. Como Jesus, nós passamos por sofrimentos, tribulações nessa vida antes de entrar na glória eterna. Nós passamos por isso, como Jesus. Como Jesus, nós carregamos a nossa cruz, a cruz dele, e seguimos. Como Jesus, ele ensinou a lavar os pés. Quando ele estava lavando os pés, ele ensinou a fazer o mesmo. Como Jesus, imitar Jesus, irmãos, porém vá além do sofrimento, além do serviço, soa uma coisa assim quase sem limites. Isso é imitar Jesus. Mas Paulo disse aqui, olha o verso 22, ele diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Precisamos imitar Deus. Mas como? É interessante, irmãos, que lá em Gênesis capítulo 1, 27, diz que
Deus fez homem e mulher à sua imagem e semelhança. Na redenção, recriou-nos para ser semelhante a Deus, conforme ele falou aqui, em justiça e retidão procedentes da verdade. Agora, o que Deus quer de nós? Devemos ser santos, porque ele é santo. Devemos ser amoroso, porque ele é amor. Devemos ser justos, como ele é justo. Devemos ser misericordiosos, como ele é misericordioso. Isso é imitar Deus. Isso é imitar Deus. Isso mostrará que houve uma mudança significativa, substancial na nossa vida. E não vivemos de aparência, e não vivemos em uma obediência superficial, mas houve uma mudança verdadeira. Por isso o texto de hoje nos mostrará que substitua a obediência superficial por mudança substancial. Pode gravar isso. Você deve substituir uma obediência superficial por uma mudança substancial. E quais são essas mudanças, pastor? Onde elas acontecem? Quais devem ser os resultados? Qual o motivo certo por trás disso que nos leva a essa mudança substancial? Nós vamos ver aqui algumas coisas que nos ajudará, né, no dia a dia. E a vida do crente, ela deve ter pensamentos certos, prática certa e palavra certas. Certo? 3 coisas: pensamentos certos, prática certa e palavra certa. Primeiro, pensamento certo, onde Paulo ele começa a tratar. Nós vamos ver aqui um modelo errado que ele apresenta, que ele mostra, que isso é um modelo do velho homem, que ficou para trás. Olha o verso 17 aí, capítulo 4, 17. Ele diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não mais vivam como gentios, que vivem na futilidade dos seus o quê? Pensamentos. 18 ele diz: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Futilidade dos pensamentos, obscurecidos de entendimento, separados da vida de Deus. Ele mostra aqui, são pensamentos sem rumo, sem direção, sem esperança, vagueando como um sonho, alimentando aqui a vaidade em suas imaginações, vazios, vivendo impulsos inconstantes, instáveis, pessoas que estão com os pensamentos aqui seguindo sombras, fazendo qualquer coisa para o tempo passar para o seu inteiro agrado, não considerando ou sabendo o que eram, de onde vieram e nem para onde estão indo. São pensamentos assim, alheios, sem direção, sem rumo. A vaidade dos seus pensamentos. Às vezes eu pergunto: o que é que você pensa sobre sua vida, futuro? E sempre eu escuto uma resposta vaga, vazia, ou até uma resposta cheia de vaidade. A gente sempre escuta assim: quais são os seus planos, sua meta, motivo? E a gente olha os pensamentos vagos, sem rumo e sem direção. E desta vaidade, o primeiro resultado observado aqui é o intelectual. Ele diz aqui no verso 18, eles estão obscurecidos do entendimento, separados da vida de Deus. São pensamentos errados.
Por exemplo, como uma visão, né? Ele vai nos mostrar aqui que esse entendimento, essa alienação significa a perca da luz central da verdade em Deus. Porque ele vai obscurecendo e separados da vida de Deus. Eu uso óculos, por quê? Eu sou parcialmente cego. E se eu não cuido da minha visão, eu vou me tornar totalmente cego. Um dia. Totalmente cego. Se eu não cuido, eu vou ficando. Então é assim que acontece com a minha mente. Se eu não cuido dos meus pensamentos, ela vai vagando, ela vai pensando as coisas erradas e cada vez mais me distanciando de Deus. Vai ficando obscurecido e separando de Deus. Era assim que a gente vivia antes de Cristo. Era assim. Antes de Cristo, nossos pensamentos eram dessa forma. Eu ouvi alguém dizer que mente vazia é a oficina do diabo. Oficina de Satanás. Mente vazia. E além desse resultado de pensamentos vaidosos, né, ele, além de ser espiritual, o resultado dele é moral. Olha o que ele diz aqui. Ele diz que ele atribui essa alienação de Deus à ignorância que há neles, à dureza de seu coração. Sabe por que vocês pensam assim? Dureza do coração. Sabe por que vocês vivem com esses pensamentos errados? Dureza do coração. Gente, o nosso coração é duro, como a rocha. Duro. Jeremias 17, 9 diz que o nosso coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. É como uma doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Esse é o nosso coração. Coração mau, duro. Então, qual é o modelo, pastor, então, certo de pensamento? Esse era o modelo errado de uma vida sem Cristo. Pensamentos maus, vazios, sem rumo, sem direção, que nos leva a um lado negro, obscuro, e uma vida separada de Deus. Isso por causa da dureza do meu coração. E como deve ser o meu pensamento? O que é pensar certo? Olha aqui, pensar certo. 22, 23. Verso 22 e 23 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de o quê? Pensar. Renovados no modo de pensar, ao invés de alimentar nossos pensamentos com tanta coisa ruim, negativo, alimentemos nossos pensamentos com coisas boas. Com coisas boas. Note alguns textos aqui que devem ajudar os seus pensamentos. Por exemplo, Romanos capítulo 12, verso 2. Ele diz: não vos amoldeis às paixões, ao padrão desse mundo, mas antes transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você quer experimentar qual seja a boa vontade de Deus? Você deve começar com renovando a sua mente. Começa aqui, seus pensamentos. É interessante que lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, Paulo diz, olha, destruímos argumentos sobre o pensamento aqui, viu? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Devemos fazer isso, levar todo o nosso pensamento cativo à obediência a Cristo. Colossenses 3,2 diz, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas.
daqui da terra. Onde deve estar meu pensamento? Nas coisas do alto, divino, não nas coisas mundanas, terrenas. Filipenses 4:8, nós sabemos também que ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso que deve ser o nosso pensamento, deve ocupar o nosso pensamento. Nós usamos projetor aqui hoje à noite para apresentar nossas músicas, não foi? Eu não gostaria que meus pensamentos estivessem aqui. O que eu pensei durante essa semana? Vamos colocar aqui os seus pensamentos. Deus me livre. Você vai se envergonhar de mim. Meus pensamentos devem ser transformados. Todos eles. Pensar em coisas boas, coisas divinas, puras. Irmãos, eu pergunto para vocês, quais pensamentos têm inibido a nossa unidade, a nossa comunhão? Existem pensamentos assim? Que inibem, que destroem nosso relacionamento com Deus, um com o outro. Devemos, eu quero dizer para você, exercite os pensamentos que promovem essa comunhão. Pensamentos que promovem a unidade do corpo. Pensamentos que promovem a unidade na família. E devemos exercitar isso. Vem um pensamento mau, que destrói, que afasta de Deus. Diz, Senhor, me ajuda a levar cativo esse pensamento, a obediência de Cristo. Puxa, ele é verdadeiro, amável. Não, Senhor, tira de mim. Ajuda a renovar meus pensamentos. Para que o que vier aqui sejam coisas que te agradam. Essa deve ser a nossa oração. Mas além dos pensamentos, observe que outra coisa que deve ser certo, pensamento certo, as palavras devem ser certas também. Esse modelo aqui, existe um modelo de palavras que não agrada a Deus e que saem da nossa boca. Primeiro tipo de palavra que não agrada a Deus. Leia o versículo 25, que é que diz o versículo 25, portanto, cada um de vós devem abandonar a mentira. Mentira. João 8 diz que Satanás é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Um dos fatos históricos mais conhecidos na Bíblia, um dos mais, porque tem outros que envolvem mentira, um é de um casal crente, lá em Atos, capítulo 5, Ananias e Safira. O que foi que eles fizeram? Venderam uma propriedade, que não é errado vender uma propriedade, e parte daquela propriedade eles levaram para os apóstolos para ajudar na obra, nas necessidades dos outros irmãos. Isso é errado? Também não. Se eles ficassem, vendemos por 100, vamos ficar com 50%, dá 50%. É errado isso? Não. Qual foi o problema ali? Olha, vamos dizer que vendemos por X, quando nós vendemos por Y. E vamos dizer isso. E quando chegaram lá que apresentaram, eles falaram. E eles disseram, olha, vendemos isso aqui por tanto. Enquanto foi 2 tantos. E Pedro diz, você mentiu. Você não mentiu a homens, mas a Deus. E de repente, ele morreu ali, na hora. Aí veio a esposa. Cadê meu marido? 3 horas depois. Cadê meu esposo? Ele veio aqui dar uma oferta. Aí disse, não, me diga uma coisa, vocês venderam aquele terreno e
vieram por quanto? E ela tinha combinado com ele, não, por só tanto. Enquanto tinha sido por 2. E ele disse, olha, tá aí os pés, acabou de sair o carro da funerária levando seu marido e vai chegar outro carro e vai levar você também. E ela morreu na hora. Gente, se você não leva a sério isso, Deus leva tão sério ao ponto de castigar você e até tirar a sua vida. Se você não elimina a mentira da sua vida, ela vai eliminar você. Com certeza. Ela vai tirar você do ramo. Porque Deus vai castigar você. Deus leva a sério isso. Provérbios 12, 22 diz, o Senhor odeia lábios mentirosos. Pode conferir lá, Provérbios 12, 22. O Senhor odeia lábios mentirosos. Apocalipse 21 diz que o lugar dos mentirosos é o inferno. O lugar de quem mente é inferno. De fogo. Gente, a mentira ou a falsidade é um vício preeminente do mundo. Pessoas do mundo que mentem descaradamente. Que mente e nem está nem aí. É um atributo da humanidade caída, do homem sem Deus, sem Cristo. Um dos primeiros vícios aparece desde a infância, sabe o que é? A mentira. Desde a infância, o primeiro, já vai saindo da boca da criancinha, é a mentira. E às vezes nós pais, acho engraçado aquilo. No lugar de repreender logo para arrancar o mal pela raiz, aí achamos engraçado às vezes. Mentir a outra pessoa quebra a unidade, cria conflito, destrói confiança, rompe as relações e conduz uma guerra aberta na igreja. Eu já fui repreendido por causa da mentira, sabia? Eu já fui repreendido. Aí sabe qual foi minha justificativa para o que eu usei para justificar a minha mentira? Foi dizer, não, é brincadeira. Não foi uma brincadeirinha. A pessoa, não, isso não é brincadeira, não, é mentira. Olha lá para Provérbios 26, 18. O que diz? 26, 18 e 19 diz, como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é um homem que engana o seu próximo e diz, eu só estava brincando. A palavra de Deus diz, homem tolo. Eu só estava brincando. Não, isso é mentira. Mentira, não é brincadeira, não. Né? E eu costumo fazer esse tipo de brincadeira que não deveria fazer. E eu já fui repreendido por isso. E não somente mentiras que não devem sair da nossa boca, mas também, olha o que ele diz, versículo 29. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês. Ou seja, palavras podres, inútil, corrupto, depravado, sem valor. Por esse tipo de palavras se entende especialmente que são palavras sujas e que espalha essa podridão para outras pessoas. E vai contaminando quem está por perto. Palavras chulas, que saem e vai contaminando os outros. E às vezes rimos quando alguém fala um palavrão, achamos engraçado aquilo. E de bocas cristãs, irmãos, tais palavras jamais devem sair, porque não agrada a Deus. Não agrada o nosso Deus. Palavras, nós chamamos de palavrão, né? Palavrão. Até palavras egoístas também não devem sair, né? De duplo sentido,
Não deve sair palavras torpes. E outra coisa que não deve sair da nossa boca está aqui no verso 31. Quando ele diz aqui, livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Olha aí, duas palavras, duas. Gritaria e calúnia. Gritaria e calúnia. Veja bem. Gritaria, né? Você já viu aquelas famílias, aqueles pais ou filhos, não sabem falar, só gritar. Grita, você está na sua casa, você está ouvindo os gritos. Né? Crianças gritando, os pais gritando, gritaria. Ele mostra isso aí, olha, gritaria. Um barulho que leva à contenda. Até para resolver conflitos também, pessoas não sabem resolver um conflito de maneira, tom de voz brando. Mas já o tom já vai aumentando e parte para gritar. Eu conheço pessoas assim, que já vai na gritaria para tomar de conta da situação. Outra coisa que é calúnia. É difamar alguém, falar mal. É um ato terrível que enfraquece o caráter da pessoa. Você deturpa um sentimento maligno contra o nosso próximo na mente de outras pessoas. Você vai mostrando para outras pessoas e destruindo. Você falando mal, difamando, caluniando. Gente, desses pecados da boca, é interessante que eles são mencionados, esses aqui são mencionados lá em Salmos 15. Salmos 15, Davi, ele diz, Senhor, quem habitará no seu santuário, quem poderá morar no teu santo monte? Aí ele diz, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, esse vai, coração fala a verdade. Verso 3 ele diz que não usa a língua para difamar as pessoas, que nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo. Quem vai habitar, Senhor, lá? Quem vai fazer parte? Essas pessoas. Fala a verdade, pratica o que é justo, íntegro, usa a língua, que não usa a língua para difamar, nem lançar calúnia contra o seu próximo. São essas pessoas que controlam a boca, que sai da boca. Não quero, Senhor, é a nossa oração. Não quero manifestar na minha vida uma obediência superficial, mas uma mudança substancial. Mas, pastor, agora, qual é a maneira certa de falar? Um modo certo. O que é que Deus quer que saia da nossa boca? Olha o verso 25. Volta lá. Todo mundo, abra sua Bíblia lá. Verso 25, Efésios 4. Ele diz que deixa a mentira. Olha aí o que é que ele manda fazer. Falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. O que Deus quer? Deixa a mentira e fale a verdade. Não é só deixar a mentira. Não somente isso, mas Ele quer que fale a verdade. Né? A verdade é a primeira condição da confiança mútua, que é a base de toda a unidade. Consequentemente, a razão dada para afastar a mentira e falar a verdade é que somos membros, nós estamos ligados uns com os outros. Fazemos parte do mesmo corpo, da mesma igreja de Jesus. A mentira precisa dar espaço à verdade por causa da interdependência dos membros do corpo. Ao invés também de palavras torpes, ele manda falar o quê? O que é que deve sair da nossa boca no versículo 29? Olha aí para a sua Bíblia. Acompanha. Ao invés de falar palavras torpes,
Ele diz que deve sair apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. A linguagem suja e destrutiva precisa ser substituída por palavras que curam, transmitem graça. A palavra torpe, ela é proibida, primeiro porque é uma ofensa aos olhos de Deus, nosso Deus puro, e segundo porque é um pecado contra os outros. Nós derrubamos o outro ao invés de edificá-lo. Nós agravamos a situação em vez de suprir as necessidades. Provérbios 16, 24, irmãos, diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel. São doces para a alma e traz cura para os ossos. Supre as necessidades do meu próximo. Ele ajuda, são palavras que ajudam a edificar, ajuda a suprir a falta. Então, o falar deve ser sempre resultado de melhorias, de edificação, especialmente em fazer com que as coisas sejam bem-vindas. Devemos ter objetivos certos nessa comunicação certa. Né? E o objetivo aqui é suprir as necessidades, sempre pensando no próximo, na edificação dele, transmitindo graça a ele. Né? Muitas vezes na minha vida, uma boa parte, eu acho que 24, 25, 30 anos, ou mais, 35 anos da minha vida foram... Era difícil sair uma palavra graciosa. Eu ainda preciso crescer nessa área. Mas, assim, pessoas têm me ajudado muito no discipulado, de sair palavras graciosas, né, que transmite graça às pessoas. E aqui no verso 32, ele diz: sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus em Cristo vos perdoou, né? Como vocês foram perdoados em Cristo, como Ele perdoou vocês. Então, deve sair perdão da nossa boca. Né? Eu tenho uma pergunta para você. Quais palavras erradas nessa semana que têm dificultado a unidade, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o próximo? Faz uma listazinha e diz: devo cortar esse tipo de palavra. Devo cortar, não esse tipo de mentira, mas devo cortar a mentira. Né? Corta a mentira por completo e as palavras, eu devo cortar esse tipo de palavras que saem. E substituir por outras. Tira e substitui por outras. Entendeu? Então é dessa maneira que Deus vai ajudando. E isso nós vamos substituindo uma obediência superficial por uma mudança substancial na vida. Então, para a unidade da igreja, olha aqui, Deus quer que tenhamos pensamentos certos, palavras certas, agora, prática certa para terminar. E quais são algumas práticas aqui que são erradas, que ele mostra aqui para nós? Olha o verso 19. Ele diz: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Essa palavra, se entregaram, praticaram, está na prática. A depravação, cometendo todas, com avidez toda espécie de impureza. Tendo perdido todo o senso de vergonha, tendo perdido a capacidade de dor, sem sentimentos de vergonha, sem consciência, sem temor a Deus, sem consideração pelo homem. Ele mostra aqui essa situação.
Além dos pensamentos, eles se entregaram à prática. E são os gentios, ou pessoas sem Cristo, nós, como vivia sem Cristo, era assim. A prática da depravação, da impureza. E a sensualidade pagã era algo terrível, irmãos. Principalmente naquela época, mas hoje em dia está cada vez mais piorando. Depravação do homem. Saí daqui, fui para Fortaleza e eu fiquei estarrecido. Eu disse, gente, lá em Aracaju tem depravação. Mas aqui em Fortaleza, muito mais. Muito mais. Está ali, nos seus olhos, na sua frente. As pessoas entreguem a impureza. Então, muitos deles aqui se entregaram à impureza como se fosse um negócio. Trabalharam na imoralidade como se fosse um comércio, um emprego. Eles faziam isso. E era assim num passado, sem Cristo, sem Deus, sem esperança. Um dos textos que Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 13, verso 13, ele diz: comportemo-nos com decência com quem agem à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Prática. Viviam de maneira errada, que não agradava a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 21, ele diz: eu receio, irmãos, ao visitá-los outra vez. O meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram de quê? Da prática da impureza, da imoralidade sexual, da libertinagem que praticaram. Pessoas viviam assim, converteram, conheceram Jesus e parece que estavam na mesma prática. Mesma coisa. Lá em Gálatas 5,19, mostra que as obras da carne são manifestas, e ele diz lá, imoralidade sexual, impureza e libertinagem são obras, práticas, vividas. Outra prática leviana, errada, que Paulo vai mencionar aqui, estamos vendo práticas, né? É furto. Olha aqui o verso 28. Aquele que furtava, não furte, mais outro tipo de prática. O ladrão que furtava, não furte mais. O furto aqui é tratado como algo desonesto. Por mais simples que seja, um furto é furto. Não venha dizer assim, foi só uma caneta, pai. Foi só um brinco. Eu peguei, foi só isso. É furto. Aquele que faz isso nos simples jogos, jogando entre os amigos, jogo de mesa. Aí coloca uma carta na manga, deixa cair, faz alguma coisa assim. Pode levar, sabe o quê? Gente, a roubos maiores. Se você não cuida, não trata disso, no início, de repente você está roubando um carro forte, um banco. E não se contenta e vai roubando mais e mais. E Paulo mostra como é fatal para nossas vidas, para a igreja, para a sociedade. A desonestidade no comércio, engano nos negócios, lá no trabalho, né? Entre os Efésios aqui, o roubo era provavelmente resultado de hábitos de pessoas que viviam ociosas, né? Pessoas que não queriam trabalhar. Aí eles iam furtar, né? Furtar. Podia ser que davam uma desculpa, não, eu furtei para ajudar o próximo. Ele disse, não, está errado. Eu me lembro quando adolescente eu fui pego furtando. Gente, foi vergonhoso e doloroso.
Eu adolescente, 10, 11, 12 anos. E meu pai reuniu assim na frente de todos os meus amigos da rua onde eu morava. Ele reuniu assim todos. E além dos amigos, todos os pais. Ele convocou, ele fez isso. Chamou todos os amigos, que é todos os seus amigos. E agora, os pais. E quando eu olhei aquela multidão, ele me levou na frente e disse, apontou o que eu fiz. E ele me mostrou, isso é roubo. E o que você merece? E eu dizendo para todo mundo, eu mereço ser disciplinado. Pois você vai ser disciplinado. Eu não quero nem contar o que aconteceu depois. Mas ele foi muito amoroso e muito gracioso. E foi, assim, doloroso, foi vergonhoso para mim. Pastor, mas Deus quer a prática certa. Qual a prática certa? Olha o restante do verso 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes faça o quê? Trabalhe. Fazendo algo de útil com as mãos. Pai, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro, então trabalhe. Vamos lá, você quer trabalhar para o quê? Não, dinheiro, para o quê? Comprar isso, aquilo. Trabalhe. Para que tenha o que repartir, olha, mas não para você, mas ele diz para aquele que estiver necessidade, ajudar o outro. A diligência no sustento de si mesmo aqui e dos outros precisa substituir pela desonestidade, pelo furto. E Paulo ordena fazer isso. Né? São práticas que ele vai nos ajudando aqui. Né? Furto, ele falou, né? Devemos deixar e trocar e se substituir pela coisa certa. Né? Quais práticas erradas que têm ajudado você, levado a você a destruir o seu relacionamento com Deus, com o próximo, essa unidade no corpo de Cristo? Paulo ele diz lá em Romanos capítulo 14, verso 2, assim cada um de vós prestará conta de si mesmo a Deus. Então, se eu for prestar conta a Deus, eu devo corrigir isso antes que Deus me corrija. Corrigir minha vida, meus pensamentos, minhas palavras, minhas práticas, antes que Deus me corrija. Então, substitua, meu irmão, a sua obediência superficial, que às vezes estamos aqui como hipócritas, por mudança de vida, mudança substancial. O problema, sabe qual é? Quando nós aplicamos uma verdade bíblica a áreas que já estamos aplicando. E as novas áreas, aquelas áreas que precisam ser trabalhadas, a gente não muda. A gente está aqui, graças a Deus, eu odeio mentira. Eu não minto para minha esposa, sempre falo a verdade, para meus filhos, sempre... Eu odeio mentira, pastor. Lá no meu trabalho também, eu procuro falar a verdade, mas quando vai fazer um negócio, pensa na desonestidade. Pensa em desvalorizar o trabalho alheio. Pensa em boicotar. Né? A gente aplica algumas coisas que nós já estamos aplicando, mas tem áreas na vida que precisa de mudança. E às vezes a gente vê aquilo como um ponto cego, deixa para lá. Se você que conhece carro, eu, pastor Roger, pastor o Carlos, o irmão Carlos, a gente no carro tem um ponto cego, né? Ali a gente não consegue ver quem está do lado naquele ponto ali. E às vezes acontece acidente.
É chamado ponto cego. Então nós temos a visão de várias áreas, né, do carro na frente, nas laterais e atrás, mas tem um ponto cego que ninguém consegue ver. E devemos estar atentos a isso aí. Então aqui uma das frases mais difíceis de arrancar de um filho, sabe qual é? Fui eu, papai. Ou fui eu, mamãe. É reconhecer, é falar a verdade. Fui eu. Né? Então, o objetivo aqui, irmãos, é a gente manter pensamentos, palavras e práticas certas. E para isso nós temos um Salvador, nós temos uma Bíblia, nós temos uma igreja. Gostaria de orar por você, curve a sua cabeça. Pai querido, eu agradeço pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado pelo Santo Espírito de Deus que habita em nós. E quantas vezes, ó Deus, nós entristecemos. Entristecemos com pensamentos, palavras e práticas erradas. E ajuda, ó Deus, o nosso Salvador, transformar essas áreas das nossas vidas que precisam ser transformadas, onde deve haver mudança substancial, onde deve haver, ó Deus, transformação verdadeira. E obrigado pela sua palavra que temos, que é o nosso manual de instrução. E obrigado, ó Deus, pela igreja do Senhor. Também tem para ajudar uns aos outros a crescer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pastor Roger, eu vou convidá-lo aqui à frente para nos ajudar também num períodozinho que você esteja, para você estar orando em casa, alguma coisa sobre a nossa igreja, né, que você esteja orando aqui, também esteja orando em casa, você que está nos assistindo também, você esteja orando por nós, pela obra, pelo ministério aqui em Aracaju. Então tem muita coisa para a gente orar. Ele vai vir aqui e vai compartilhar algumas coisas que devemos estar em oração.